Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda mochila anti-furto. Eu tenho certeza que vai ser sucesso no seu ateliê. Vem acompanhar comigo cada detalhe. Como a abertura dela é na parte das costas, então fica aqui tudo protegido. Por quê? Quando você coloca ela nas costas, não tem nenhum tipo de abertura. Nas grandes cidades acontece muito isso de você estar caminhando pela rua e quando vê é assaltado e nem percebe. A gente vê isso muito na televisão. Então, essa é uma forma de você não ser assaltado. Pode andar com a sua mochila nas costas aí tranquilamente, não precisa colocar na parte da frente do corpo, porque vai ficar muito bem protegida. Ela tem uma abertura aqui incrível. O legal é que eu vou te ensinar a fazer essa alça perfeita. Olha os acabamentos dessa alça. E pode ser utilizado como mochila, ou pode ser utilizado também como bolsa, porque nós podemos trocar a alça de lugar. A gente pode regular o tamanho da alça e colocar aqui na lateral. Para que dessa forma a gente consiga utilizar como bolsa de ombro, bolsa transversal. O tamanho dela, gente, é excelente. Aqui durante a aula eu vou te ensinar a fazer com a abertura total. Então ela abre até embaixo, mas na live que nós ensinamos, lá no Instagram da Personal Art, na Mega Artesanal, também tá salvo no meu Instagram, eu ensino a colocar uma travinha aqui no zíper. Que não vai mudar em nada o passo a passo, a única diferença é que ao invés de você cortar o zíper maior, você coloca a travinha aqui na parte de baixo. E aí, para fazer isso, eu vou deixar na página 2 dos moldes a quantidade de zíper certinho que você vai colocar para encaixar na trava. Vou deixar todas essas informações na página 2 dos moldes. Porque daí, se você não quiser fazer a abertura completa, você pode fazer uma trava até aqui para ela abrir somente até a metade, que é totalmente opcional. Aqui na parte de dentro também tem o bolso interno e também tem esses bolsos externos aqui com uma profundidade. Os moldes dessa perfeição são totalmente gratuitos e aqui abaixo na descrição eu te informo tudo bem certinho. Então lá no final da descrição você vai encontrar ali as informações sobre os moldes. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora bora para a aula, que a aula está recheada de ensinamentos maravilhosos. Se você quiser assistir a essa aula incrível, vem comigo! Eu vou iniciar a nossa aula explicando para vocês sobre os moldes, os cortes, os materiais, porque é de extrema importância que você imprime, que você faça os cortes da maneira correta para que você tenha sucesso aí no seu projeto. Primeira coisa é imprimir da maneira correta. Precisa ser impresso em folha A4, tamanho 100%, tamanho real. Muitas vezes quando você imprime do celular tem alguma caixinha oculta, onde às vezes está marcadinho a seção a ajustar, e o seu molde ele pode sair um pouquinho menor. Então é muito importante você imprimir da forma correta, de preferência em tamanho real. E caso você tenha qualquer dúvida referente à impressão do molde, estou deixando o vídeo aqui na descrição, ou você pode entrar em contato com o nosso suporte. Os moldes você vai receber em folhas A4 e você vai fazer a união desses moldes. Aqui você vai receber o molde assim. Aqui eu imprimi em plotter, então ele está inteiro, mas você vai ver que o seu molde ele vai vir aqui, ó, assim, certo? Com uma linha aqui em volta. Esse aqui é o corpo das costas, a abertura principal. Então você vai cortar, ó, vai separar e aí vai ficar essa daqui é a abertura e esse daqui é o corpo costas. Porém, quando você for cortar no seu material principal, você vai fazer aqui esse encaixe. Então você vai pegar, colocar o seu molde no seu material. Como que eu indico aqui para cortar, para ficar bem certinho? Ó, corte aqui a abertura principal, faça a marcação. Feito a marcação, você vem e encaixa essa parte em volta aqui, ó, porque um tem que encaixar no outro. Até mesmo se você trabalhar com estampa, uma estampa tem que completar a outra. No meu caso aqui, ó, são listras. Então, uma listra tem que completar a outra. Então, é muito importante que quando você for cortar, você encaixe,
faça a marcação e depois corte. Você vai notar que aqui a tampa é um pouquinho maior, normal. Todas as nossas peças, elas vão ter estrutura e a estrutura geralmente é menor. Aqui eu já trouxe ela colada, já vou explicar um pouquinho mais sobre essa estrutura que eu estou utilizando. Mas todas as peças têm estrutura, então você vai receber o material principal e vai receber o molde da estrutura, que ele é um pouquinho menor. Justamente para que em volta não agregue tanta camada e também deixe a peça mais bonita. Como material principal, eu estou usando o nosso sintético da linha Basics. Todos os materiais utilizados são da Personal Art e tem o meu cupom de desconto EDPacheco para você ganhar desconto nas suas compras. Utilize o nosso cupom, porque dessa forma você vai estar colaborando também com o meu trabalho e ainda vai estar ganhando um desconto aí super legal. Então aqui, aqui no forro eu estou utilizando o nylon emborrachado. Então aqui, ó, abertura principal, uma vez no material principal e uma vez no forro maior. Então você pode notar aqui, ó, que o forro eu cortei aqui um pouco maior. Eu já colei a estrutura, mas depois eu vou ensinar você a colar a estrutura. Essa parte aqui que é o corpo costas, você também vai cortar no material principal e no forro maior. Você pode notar aqui, ó, que o forro, ele é um pouco maior. Inclusive, quando a gente coloca em cima, a gente vê que ele é até bem maior, aproximadamente uns 2 centímetros de cada lado. E algo muito importante é que a estrutura está colada atrás, mas você pode ver que ela é menor nas 3 laterais, porém nessa parte interna ela é do tamanho certinho do molde, mas claro, você vai estar recebendo a estrutura. Só peço para que na hora que você posicione a estrutura, você tome esse cuidado aqui de posicionar o alinhamento interno em volta aqui certinho, ó. Porque como aqui não vai vivo, vai fazer com que dê uma estrutura melhor, vai ficar uma peça muito mais bonita. Todas as peças eu já marquei o meio, então é muito importante essa marcação do meio. Vocês vão ver que aqui nos moldes ele já vem certinho aqui as marcações dos meios. Então aqui o fundo da mochila, uma vez no principal e uma vez no forro maior. Também já está estruturado, porque tem o molde da estrutura. Bolso lateral, 2 vezes no material principal e 2 vezes no forro maior. Trava do zíper, 2 vezes no material principal, 2 vezes no forro maior. Esse daqui é o corpo frente da nossa mochila, então você vai cortar aqui uma vez no material principal, no tamanho do molde certinho. Já coloquei aqui a minha etiqueta. Marquei o meio da parte de cima, o meio da parte de baixo, coloquei a minha etiqueta, posicionei a estrutura, que eu já vou explicar como que a gente posiciona, que eu vou explicar agora sobre a lateral. Cortei o forro maior. Você pode notar aqui, ó, que o forro ele tá maior, aproximadamente 1 centímetro maior em cada lado. E como a gente vai fazer um bolso interno, eu cortei aqui uma tela, e essa tela eu cortei maior nas laterais, porém eu não cortei até em cima. Você define a altura do bolso que você quer. Nós temos aqui a lateral. Esses moldes aqui, eles foram o teste, o protótipo, mas o seu não vai vir riscado, vai vir tudo bonito. Então você vai cortar aqui a lateral 2 vezes no material principal e 2 vezes no forro maior. Eu já deixei pronto um, mas eu vou fazer um durante a aula com vocês, que a gente vai colocar essa meia argola lateral, que eu acho que fica super bonito. E aí você vai notar que tem um corte aqui, então você vai fazer essa marcação. Ó, no seu molde você vai vazar esse corte. E aí você vai fazer essa marcação aqui, para que a gente possa abrir e colocar a meia argola aqui dentro. É opcional, mas eu acho que fica um acabamento muito legal. Já marquei o meio da parte de baixo, o meio da parte de cima. O forro, ele é maior.
Ó, cortei maior em volta toda. E agora vamos falar sobre a estrutura, porque eu só tô falando para vocês sobre estrutura, e já tá tudo colado, então eu vou mostrar aqui como que eu fiz para colar a estrutura. A estrutura, obviamente, é opcional, é mais questão de gosto, a não ser que você estruture apenas a parte de baixo para sua peça ter uma maior resistência, passando disso, uma peça nesse tamanho é mais por questões de gosto. Quem me acompanha sabe que eu gosto de peças bem estruturadas, por isso que eu vou estruturar todas as partes, mas realmente é algo opcional. Eu gosto de utilizar como estrutura o estruturador autoadesivo, que é esse material aqui, que ele é parecido muito com uma espuma pack, só que ele tem as tramas bem miudinhas, então ele é lisinho, e de um lado ele vem a cola. Então aqui ele vem uma cola bem boa, ó, ele é até difícil de tirar. Ó. Então a gente tira e aí ele já vem essa colinha e você vai ver que ele é menor. Se você tiver dúvida de como posicionar aqui, para não posicionar um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, você pode pegar aqui, ó, o molde da estrutura, posicionar aqui, marcar certinho em todos os lados, deixa a mesma distância para cada lado, e aí depois vem e posiciona aqui a estrutura, respeitando os limites, que ele é um pouco menor. E o estruturador autoadesivo, ele é super prático e tem vários pontos positivos. Ele não marca a peça quando você desvira, economiza na cola e também é super prático. Então aí é só benefício. Faz aproximadamente 2 anos que eu utilizo ele direto. Vocês podem notar aí nas minhas aulas, porque realmente para mim é muita praticidade. Ainda mais que não precisa estar mexendo com cola. Ah, Ed, ele é um pouco mais caro que o EVA? É, mas aí a gente tem que levar em consideração de que a gente não vai precisar utilizar cola, só aí já economiza. E também a questão de não marcar a peça, a questão de não fazer sujeira e de ser mais rápido e prático. Então tem vários benefícios. Mas mesmo assim, lembrando que toda a precificação da sua peça você não vai tirar do seu bolso. Você realmente vai cobrar na precificação da sua peça. Você vai fazer a precificação incluindo os seus custos. Se você quiser usar materiais de ótima qualidade, com certeza você vai ter que incluir na sua precificação. Então, mas aí você pode escolher o estruturador da sua preferência, pode utilizar o EVA de 2 milímetros, que eu gosto bastante, ou pode utilizar espuma, vai depender aí do seu gosto. Tem essas pecinhas aqui, ó, que esse daqui são 2 porta-alças, que eu vou usar nos detalhes aqui a cor caramelo, esse daqui é o cedro caramelo. E esse daqui é um acabamento da alça de mão. E aí tem as tiras para encapar o vivo. O vivo também é uma questão super opcional, é mais por questão de estética, mas aí na página 2 dos moldes você encontra certinho sobre as tiras de encape do vivo. Então são essas as peças. Então bora para a aula? Bora aprender a fazer essa peça lindíssima e muito lucrativa. Vou falar um pouquinho sobre a máquina que eu vou costurar, porque sempre surgem dúvidas. Inclusive, vocês sempre me perguntam, Ed, que calcador é esse que tu costura, que ele é diferente? Gente, esse calcador aqui, ele já vem na máquina de transporte duplo, tá? Então, é o calcador que costura reta na transporte duplo. Ele é um pouquinho diferente assim, porque eles são 2 calcadores. Então, estou utilizando aqui uma máquina de transporte duplo da Maqui, é a 0303FT. É uma máquina completíssima, tem corte de linha, levanta o calcador no pedal. É uma máquina que eu gosto muito, é a Ferrari aí das máquinas, é a que eu estou utilizando no momento. E a linha, ela é uma linha 100% poliamida, tá? Ela é um pouco mais resistente para a costura de bolsas. E aí eu estou utilizando a agulha número 21.
Quero indicar para vocês a Personal Art Máquinas para você comprar sua máquina. Tem máquina de transporte duplo, transporte simples, bordadeira, máquina de braço. Então tem todas as máquinas que você precisar, tem na Personal Art Máquinas. Inclusive você ganha muitos benefícios, porque tem curso de precificação e administração da IVE, tem todos os meus cursos. Tem o combo lançado até 2024, mas se você já tiver, pode escolher os cursos desse ano. Tem a consultoria Start, que você faz uma videochamada aí com a nossa equipe técnica para te ajudar aí com os primeiros manuseios da sua máquina, para tirar aí todas as suas dúvidas. Ela vai toda regulada, que é um dos nossos principais benefícios, então são mais de 10 regulagens na sua máquina. Ela não sai direto do distribuidor e vai para você, é feito toda uma série de regulagens para que realmente você consiga ter o melhor da sua máquina. Nós trabalhamos com parcelamento do cartão de crédito em até 18 vezes, temos financiamento de máquinas. Então, gente, são muitos benefícios. É realmente uma experiência completa que você vai realizar o seu sonho, você vai ter um preço muito bom e também é toda uma experiência na área da educação, além de uma equipe que não vai te abandonar. Você sempre vai ter aí o nosso suporte. Então, caso você queira saber mais, eu estou deixando aqui na descrição. Entre em contato com a nossa equipe. E aí conversa lá certinho com a Kátia, porque nós vamos te orientar tudo sobre a máquina que você precisa. Então, falei um pouquinho mais sobre a máquina para você tirar todas as dúvidas. Essa é uma transporte duplo, é a máquina ideal para costura de bolsas, costura em sintético. É a máquina que você não vai sofrer, vai ser muito mais fácil de você costurar assim camadas, mas pode ser feito em todas as máquinas, gente. Máquina doméstica dá para fazer? Dá para fazer. Basta você usar menos estrutura. Transporte simples dá para fazer. Você vai adaptando a estrutura conforme aí a sua máquina aguentar. Então eu vou começar aqui pela nossa abertura principal, que já está colada a estrutura. Eu vou unir aqui o meu forro. Como eu tô com o nylon emborrachado, eu vou colocar a parte do emborrachado para dentro. Vou colocar aqui o meu material principal, já marquei o meio da parte de cima, o meio da parte de baixo, e aí eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, porque é só para segurar esse forro no lugar mesmo. Então, ó, quanto mais na beiradinha, melhor. Em volta todinho. Então, vou costurar aqui em volta todinho e aí depois eu vou cortar todo esse excesso de forro. Ó, então eu já costurei aqui bem na beiradinha. Agora eu corto todo o excesso em volta todinho e eu deixo exatamente no tamanho do molde. Agora eu vou pegar o nosso corpo costas e vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Então aqui eu vou colocar o avesso, vou posicionar aqui bem certinho, eu passo uma costura em volta todinha, só para segurar esse forro. Cuidado na hora de você costurar, de não abrir aqui, ó, as perninhas, então procura costurar bem alinhado. Então eu vou fazer uma costurinha em volta todinha, também na parte interna, e eu vou cortar o excesso do forro. Enquanto eu vou costurando aqui, deixa eu dar um recadinho muito importante para vocês, também fazer um convite, porque nós temos os nossos grupos do WhatsApp, onde lá dentro do grupo do WhatsApp, a gente disponibiliza para você um blog com todos os nossos projetos gratuitos. Ele é tipo um site, gente, ele é a coisa mais linda. Por quê? São tantos anos de trabalho que às vezes nem você não conhece todos os projetos que nós temos. Então você tem lá tudo na palma da mão e super organizado. Então eu convido você a participar do nosso grupo. Se você já faz parte de algum dos nossos grupos do WhatsApp, não precisa. Fazendo parte de um já tá ótimo, tá? Dá uma olhadinha lá na descrição do grupo, se tá lá o link do blog.
E aí, todas as aulas novas, gratuitas, que nós lançarmos, vai lá para dentro do blog. Então é algo muito legal, que foi preparado com muito carinho. E também você fica mais pertinho da gente, você vai receber todas as notícias em primeira mão. Então faça parte aí do nosso grupo. Eu tô deixando aqui na descrição. E nós temos grupo tanto no WhatsApp, que é esse que tem o link dos blogs, o link do blog. E nós temos também grupo no Telegram. É muito importante você fazer parte aí dos nossos grupos, porque às vezes o Instagram ele não avisa, né, a todos. E aí vai que sai alguma aula muito importante que você esteja precisando e você não recebe esse aviso. Então dá uma olhadinha aqui na descrição, tem vídeo explicando também como você encontrar o nosso blog de peças gratuitas. Os alunos estão gostando muito. Ó, você viu aqui que eu cortei em volta todinho. Aproveitando, a gente vai também fazer isso com o fundo, vai unir. Não esqueça de marcar os meios, então marca o meio tanto em cima quanto embaixo, quanto nas laterais, tá? Dobra, acha o meio bem certinho. E aí você vai unir o forro também e costurando bem na beiradinha. Você vai fazer isso em todas as partes. A única parte que você não precisa fazer é o corpo frente. O restante, todas as partes, a gente une assim, costurando bem na beiradinha. E a gente já vai aproveitar e unir a lateral. Mas antes de unir o forro da lateral, a gente vai colocar a nossa meia argola lateral, porque dessa forma a sua mochila pode ser usada como bolsa também, como bolsa de ombro, bolsa na transversal. Então por isso que a gente vai colocar aqui essa meia argola. E para a gente fazer aqui a base da meia argola, tudo vai depender do tamanho da meia argola que você vai querer utilizar. Eu vou utilizar aqui uma de 2 centímetros, então eu peguei e fiz o dobro, 4 centímetros. Dependendo do tamanho da sua meia argola, você vai fazer o dobro. E aí eu vou tirar, coloquei uma fita dupla face, eu tiro a película e dobro da pontinha até o meio e da pontinha até o meio. Eu vou estruturar essa meia argola aqui, deixa eu até ver a quantidade que eu vou precisar, porque eu não vou precisar de tudo isso não. Ó. Como ela é no sintético e eu não quero correr o risco que se a pessoa, o meu cliente colocar peso, vai arrebentar, eu vou colocar uma estrutura interna. Gosto muito de usar essa fita estabilizadora de alça. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, porque ela parece um gorgurão, tá vendo? Então ela é muito resistente e tem a fita atrás. Gente, eu já tenho essa fita aqui há aproximadamente 2 anos. Ela rende muito, porque a gente usa pouco, né? A gente só usa aí, ó, quando precisa estruturar alguma alça. E aí ele deixa bem resistente. Eu super indico que você compre, porque dura muito, muito, muito. E isso daqui vai salvar suas alças. Feito isso, eu vou encaixar a alça aqui. Dobra. Ó, vai ficar uma meia argola bem reforçada. E agora eu vou fazer um corte aqui do lado. Ó, aqui, ó. Eu vou lá na minha base de corte e eu vou colocar aqui, acho que até dá para fazer aqui mesmo, ó, com o estilete de precisão, ó. Vou fazer um cortezinho aqui. Vou encaixar aqui a minha meia argola. Ó, ficar bem justo mesmo, essa é a intenção. Olha que bonito que fica. Aí isso daqui a gente vai costurar e vai colocar um rebite para reforçar. Se você não quiser colocar o rebite, você pode fazer aqui ó, um quadradinho,
só para reforçar mais essa costura. Eu vou colocar um rebite, igual eu fiz nessa, vou apertar no balancinho, e aí essa meia argola lateral tá prontinha. Prontinho, já coloquei nos dois lados, e agora eu só vou fazer uma costurinha. Vou colocar o avesso do meu forro para cima, coloco aqui, marca o meio da parte de baixo, o meio da parte de cima, e aí eu vou fazer exatamente igual eu fiz nas outras peças. Vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, em volta todinha, bem na beiradinha mesmo, para essa costura não aparecer. Ó, em volta todinha, e aí depois eu corto todo esse excesso de forro. Ó, então ficou dessa forma aqui. Agora eu vou preparar aqui o meu bolso lateral. Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Ó, vejo o lado avesso, aqui certinho. Alinho bem certinho. Eu cortei o forro um pouquinho maior. Vou fazer a costurinha bem na beiradinha. Abro esse material. Jogo essa costurinha lá para trás, para que esse branquinho do forro não apareça. Vai ficar assim, ó. E aí eu faço uma costurinha em todos os cantinhos, ó. Virou. E aí eu vou passar uma costurinha em todos os lados e vou cortar o excesso de forro. Então ficou assim. E agora eu vou repetir o processo com esse outro bolso. Agora que eu já tô com os dois bolsos prontos, eu vou colocar nessa lateral esse bolso. Então o que que eu vou fazer, ó? A parte que tem o acabamento, ele vai ficar para cima. A parte que não tem o acabamento fica para baixo. Então, eu alinho bem certinho aqui a parte de baixo. Deixa bem alinhado, pode até colocar uns clipezinhos aqui para segurar. Vou fazer uma costurinha para segurar tudo isso. Fiz a costurinha na parte de baixo, ficou assim. Agora você pode notar que o nosso bolso ele tem profundidade. Então, ó, você vai alinhar a lateral e vai costurar. Ó, ele vai ter uma profundidade, tá vendo? Pode colocar clipezinhos para segurar também. Ó, alinha a lateral. A mesma coisa do outro lado, ó. Embaixo ele não tem profundidade, mas em cima, ó, eu já trago para o lado. E aí ele ficou um bolso com uma profundidade muito legal, olha que lindo que fica. E agora eu vou repetir esse processo na nossa outra lateral. Prontinho, com as duas laterais feitas. Não esquece de marcar esse meio aqui, ó. Porque como você costurou, pode ser que tenha perdido esse meio, aí volta a fazer o meio aí na parte de baixo, em ambas as peças. Agora nós vamos colocar um vivo na nossa peça. O vivo que eu gosto de utilizar é esse daqui, que é um vivo de plástico. Ele dá uma estrutura muito legal na peça, ele faz toda a diferença. E você pode utilizar tanto da cor dos detalhes, ou você pode encapar esse vivo. Eu gosto de encapar, então aqui eu vou encapar com o caramelo, para dar um destaque bonito. Vocês sabem que eu amo caramelo, então sempre procuro usar aqui nas nossas peças caramelo, marrom. Mas, dependendo da sua máquina, você pode usar o espaguete também. O espaguete, ele não tem essa parte aqui estruturada, ele é só, parece um espaguete mesmo, ele é só esse caninho. Isso agrega menos estrutura. Então, se você está trabalhando, por exemplo, numa máquina doméstica, é super indicado, vai depender muito aí da máquina que você está trabalhando.
Aqui eu vou utilizar esse vivo e eu vou encapar. Também utilizar vivo é opcional, vai do gosto. Na página 2 dos moldes tem a quantidade de tirinha para encapar o vivo, caso você queira fazer igual eu. E eu gosto de cortar essa tirinha aqui com 3 centímetros. O vivo, ele tem 1, então eu precisaria de 2 centímetros, né? Um para cima, um para baixo, mais meio para contornar essa bolinha. Mas, para não ter aquela questão de sobra de um lado, falta do outro, eu corto um pouquinho maior. Quando eu vou encapar, eu deixo essa sobrinha tudo para um lado só, tudo para esse lado. Por quê? Isso me ajuda a não tirar medidas do vivo e ajuda também a ser mais fácil de cortar. E aí, quando a gente vai encapar o vivo, aplicar ele na peça, é muito importante que você não faça essa costurinha aqui muito juntinha, você faça ela aqui no meio, ó. Isso vai facilitar até para as regras que a gente usa de fechamento. Não vou trocar o calcador, porque eu já estou acostumada a fazer do início ao fim com o mesmo calcador, mas você pode colocar o calcador da sua escolha. Calcador de zíper, calcador de vivo, o que você tiver mais facilidade. Então aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho para vocês verem. Tem muita gente que fala, ah, Ed, eu não consigo utilizar o mesmo calcador para tudo. Mas, gente, vocês podem perceber aqui, ó, que um calcador, ele tá em cima, ele tá aqui, ó, em cima da bolinha do vivo. Ele não fica aqui, ele fica em cima da bolinha, ó. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. Tá vendo que ele tá em cima e aí eu tô fazendo uma costurinha, não é muito pertinha não. Ele é um pouquinho mais longe. Mas também tem a questão que a máquina de transporte duplo, o calcador dela da reta, ele é um pouquinho mais estreitinho que o calcador da reta da transporte simples. Então eu super indico aí, caso você não tenha transporte duplo. E tudo isso daqui também, gente, é questão de prática, tá? Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. Eu já costuro tem mais de 9 anos. Então, é realmente aquela questão, a prática leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais vai ficando fácil. E é isso daí. Aí depois que eu encapo todos os vivos, ele vai sobrar aqui essa parte. E aí eu venho, fica super fácil de cortar, porque eu já deixei tudo para um lado só. E ele fica assim, ó. Então o vivo encapado perfeitamente, ele fica bem justinho aqui. Eu não gosto quando fica fofo aqui, não fica uma estética legal na peça. Por isso que eu vou sempre ajustando, sempre para deixar bem justa essa parte. E a costura aqui, ela não tá muito juntinha aqui na bolinha do vivo, ela tá mais no meio. Então eu vou encapar aqui todos os meus cortes para vivo e aí a gente já vem para aplicar eles na nossa peça. Agora com meus vivos todos encapados, a gente vai começar a aplicar eles. Vou começar aqui pela lateral. Como depois eu vou costurar o fundo, é muito importante não ter volume aqui na parte de baixo, então eu não vou costurar o vivo 2 centímetros em diante. Então, olha o que eu vou fazer para fazer esse acabamento. Eu vou pegar aqui o meu vivo, eu vou cortar um pedacinho, porque geralmente ele fica ali com um retrocesso no início. Eu vou destacar aproximadamente uns 2 centímetros. E aí eu corto. Feito isso, eu vou cortar essa lateral aqui, ó, assim, ó. Ó, como que ficou. E aí eu vou jogar esse acabamento pra lateral, puxo pra baixo, tá vendo? Olha como que ficou. Feito isso, eu venho com o meu dedo e trago. Olha que acabamento lindo que fica. E aí eu vou começar a aplicar 2 centímetros para cima.
Seguro aqui esse acabamento, costuro, faço um retrocesso para isso daqui não acabar soltando. E aí eu vou começar aqui a minha aplicação do Vivo, sempre respeitando essa lateral. Ou seja, eu não posso nem deixar sair, nem entrar. Porque se sair, quando eu desvirar a peça, eu vou ver que não vai ter costurado. E se entrar, vai tirar medidas da minha peça. Então é muito importante que eu respeite a beiradinha. Ó, então eu só vou alinhando sempre aqui a lateral. Outra dica importante é que você não faça essa costura muito juntinho. Você faça um pouquinho mais no meio. Ó, aqui nessa parte, faz a quina devagar. Não é a quina, né? Essa parte redondinha de cima. Ó. Faz com calma. E lembrando, a costura você pode fazer inclusive até em cima dessa mesma costura que você já fez antes. Ó, deixa essa curva bem bonita. E aí, para finalizar, a mesma coisa. Eu iniciei 2 centímetros antes, eu finalizo 2 centímetros antes. Então, antes de chegar aqui no final, eu corto. Ó, corto aqui no tamanho. Eu vou destacar. Abro aqui. Eu vou cortar os 2 centímetros, só cuidado para ficar na mesma altura. Se você é ruim no olhômetro, aí eu super indico que você marque. E aí aqui eu vou fazer aquele mesmo acabamento, ó. Um corte enviesado aqui, ó. Feito isso, puxo para baixo e fecho a lateral, igual a gente fez anteriormente. Ó, tá vendo que aqui ficou mais espaço? Então eu vou ajustar e vou cortar um pouquinho mais, porque eu preciso que os dois lados estejam aqui na mesma altura. Prontinho, já ajustei. Agora eu venho, dou um retrocesso. E aí é só a gente cortar essa sobrinha que fica de material. Corta rente. E aí eu já gosto de ir arredondando, ó. Já aperto para trás, ó, e já vou dando o formato, porque ele vai ficar aqui no ângulo certo. E para o modo de fechamento que a gente faz, ele ajuda bastante no fechamento. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra lateral. Com as duas laterais prontas, agora eu vou aplicar o vivo no fundo. Para aplicar o vivo no fundo, eu vou começar aqui a aplicação do meio. Vou pegar um retalhinho da mesma tirinha que eu uso para encapar o vivo e vou colocar aqui nesse meio. Centralizo. E aí eu começo do pique em diante. E aqui é o mesmo processo, ó. A costurinha fica no meio do vivo, vou devagar, fazendo aqui, ó, os contornos. E aí eu vou aplicar exatamente igual eu fiz na lateral. Ó, seguindo os contornos bem bonitos, sem pressa. Tô chegando aqui no final, eu paro, corto para um encaixar no outro. Cuidado para isso daqui não descer, então ajeita para o lugar bem certinho. Desce a sua tirinha de acabamento bem justinho. E aí, costura, corta o excesso e já ajeita, aperta tudo para o lugar. E agora a última peça que a gente vai colocar o vivo é na nossa abertura, que é essa parte aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou colocar vivo nessas duas laterais aqui, ó. Exatamente o mesmo motivo, porque depois eu vou colocar o fundo e eu não posso
ter volumes ali embaixo. Então, a gente já fez isso na lateral. Vou só recapitular aqui com vocês, ó. Destaca, corta um pedacinho, tira essa quina que fica aqui, ó. Super novidade esse acabamento, né? Fica muito bom, ó. Baixa e traz para o lugar. E aí eu vou começar 2 centímetros daqui para cima, né? 2 centímetros, igual a gente fez ali na lateral. E aí eu vou fazendo o contorno em volta todinha. E eu vou finalizar aqui da mesma forma. Eu corto, destaco aqui os 2 centímetros, igual a gente fez lá do outro lado. Cuidado para ficar aí da mesma altura, então confiro se está a mesma altura. Corta, faz esse enviesado. Traz lá para baixo e fecha a lateral. Retrocesso. Aí agora é só cortar essas sobrinhas e colocar esse vivo para o lugar. Agora nós vamos colocar o zíper nessa abertura aqui. Eu super indico que para você colocar o seu zíper, você deixe um bom espaço aqui embaixo, ó. Pode deixar aí um palmo, tá? Porque isso daqui vai facilitar muito na confecção da sua peça. Tem várias formas de colocar o zíper aqui, mas uma forma muito legal, ó, que você pode virar aqui do avesso. Não esquece de deixar bastante sobra aqui. Alinha o zíper nessa lateral. Deixa eu virar aqui para vocês entenderem certinho. Tá vendo? Alinho nessa lateral. E aqui pela parte de trás, tá vendo essa costurinha que a gente fez aqui? Que é o que a gente aplicou na peça, você costura um pouquinho para dentro dessa costura. Porque daí não vai aparecer linha quando você for desvirar essa peça. Eu começo lá de baixo. Ó, alinho esse zíper na lateral. O avesso, o direito do zíper, ele tem que estar com o direito do meu vivo, assim, tá? Ó, direito com o direito. Se você tiver dificuldade dessa forma, você faz ao contrário. E aqui, ó, eu vou com esse dedo alinhando o zíper. E aqui, ó, eu vou só costurando um pouquinho para dentro e com esse dedo sempre alinhando o zíper. Testa, vê qual é a melhor forma para você. Se você achar difícil dessa forma, você pode até mesmo clipar todo o zíper e depois vem costurando. Ou pela parte da frente. Mas essa daqui é uma técnica muito legal e eu super indico. Ah, Ed, tá difícil, mas testa, treina. Sabe por quê? Não vai acontecer de você costurar o zíper errado. Você acabar costurando em cima do dentinho do zíper, ou de quando você colocar o zíper para o lugar, acabar aparecendo linha. Ó, porque eu tô costurando uns 2 milímetros para dentro dessa linha que eu apliquei o vivo na peça. Então, não vai aparecer linha. Vou mostrar aqui, ó. Aqui embaixo, por mais que não tenha vivo, eu continuo costurando retinho como se tivesse. Chega aqui, eu faço um retrocesso. E olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês como fica perfeitinho, ó. Porque fica uma distância perfeita. Não aparece a linha que a gente encapou o vivo, então fica uma aplicação muito perfeitinha, ó.
na distância correta. Olha só que lindo. Feito isso, a gente precisa fazer uma marcação aqui muito, muito importante. Não esqueça dessa marcação. Nós temos aqui a marcação do meio da parte de cima. Você vai vir aqui, ó, vai achar essa marcação aqui do meio. Ó, ele tá aqui, tá vendo que o meu pique do meio tá aqui, ó? Tá aqui. Eu vou passar essa marcação pro zíper, tanto a parte de baixo do zíper, ó, quanto essa parte aqui, ó. Segura e marca. Isso vai fazer, essa marcação aqui, ó, vai fazer que quando eu posicione a minha tampa lá no corpo das costas, ele não fique torto. Então, não esqueça dessa marcação aqui. Feito a marcação, eu vou cortar o zíper, mas eu vou deixar aqui aquele palmo que a gente combinou antes. Vocês vão ver como isso vai facilitar. E agora eu vou aplicar o meu viés. Eu vou colocar aqui um viés Boneon, mas você pode aplicar o viés aí da sua preferência. Então, o viés aqui, ó, a gente abraça e costura bem justinho, ó. Se você tiver dificuldade de costurar o viés, você pode aplicar a fita dupla face no viés, colar ele todinho, em volta toda, e depois só vir costurando. Ó, então, eu vou aplicar o viés. Ó, tá vendo que esse dedo do meio aqui, ó, ele vai ajustando. O bom é que vocês estão tendo a visão que eu tô tendo aqui da máquina, ó. Esse tá um ângulo bem bom aqui para vocês visualizarem, ó, porque é a mesma visão que eu tenho. Então, ó, com esse dedo eu vou visualizando. E eu vou sempre ajeitando e deixando ele bem justinho. Eu tô trabalhando aqui com o viés de 25 milímetros, então eu sei que ele não vai pegar nos dentinhos do zíper. Que ele não vai ficar aqui muito pertinho do dentinho, ó. Ele fica na medida, tá? Se você tá trabalhando com um viés de 3 centímetros, toma cuidado para não ficar muito pertinho do dentinho do zíper. Porque senão, quando você for abrir o seu zíper, vai acabar travando o seu cursor. Ó, então, a aplicação do viés feita. Isso daqui, gente, é a sua abertura. Se você quiser, pode colocar bolso aqui também. Aí você vai jogar aqui tudo para trás. E agora a gente vai posicionar essa abertura no nosso corpo costas. Antes eu vou colocar aqui o cursor. Colocar um cursor de cada lado. Vou colocar o cursor aqui para mim colocar o cursor. Eu abro um pedacinho, corto, encaixo na parte maior, venho na menor e encaixo. Já deixo ele posicionado aqui em cima. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Vou encaixar daqui para cima também. E eu encaixo aqui em cima. Agora, aqui nessa pontinha, eu vou fazer uma dobrinha e eu vou colocar um clipe. Porque a gente vai usar uma técnica agora que não pode sair o cursor. Então, vou fazer isso dos dois lados, ó. Coloco um clipe. Agora, eu vou colocar aqui no nosso corpo costas. Essa parte aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Essa peça, ela tem que estar aqui, né? Então, por onde que eu vou começar? Meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Vou ensinar de uma forma aqui que até iniciante vai conseguir fazer tranquilamente. Porque eu vou clipar esse zíper aqui no lugar. Então, não vai ficar torto. Tá? Mas se você tem um pouquinho mais de prática, não precisa clipar. É só você começar aqui, ó, do meio em diante e vem costurando. Mas,
Como eu sei que o nosso público tem bastante iniciante também, eu quero que todos consigam fazer. Então eu vou abrir um pouquinho. Eu venho aqui pelo lado avesso, ó, tá vendo essa marquinha que a gente fez anteriormente? Essa marquinha do meio, ó. Por isso que eu disse que é tão importante, porque agora eu vou colocar a marquinha do meio com a marquinha do meio, o meio da parte de cima, tá vendo, ó? E aí eu vou clipar. E aí eu vou clipar em volta todinho, ó. E por que que eu disse que era bom deixar um espaço ali? Porque agora eu consigo abrir esse cursor até o final. Abro. E vai ser molezinha para mim costurar. Então aqui, ó, vou tomar o cuidado para fazer o contorno bem certinho. Gente, tá fazendo pela primeira vez a peça? A primeira vez que a gente faz a peça, geralmente ela não fica tão bonita quanto as outras. Por quê? A prática que leva à perfeição. Então, quanto mais você costurar essa peça, mais vai ficando perfeita. Então, como é a sua primeira, tenha o máximo de carinho possível. Vai fazendo devagar, sem pressa. Ó, tá vendo que eu tô clipando? Clipei todinha de um lado, ó, ficou assim. Agora eu vou abrir o outro lado. E eu vou começar a clipar o outro lado. Então eu clipo devagar, ó, fazendo o contorno. Faz o contorno bem certinho, deixa eu mostrar por esse lado, ó. Como não vai ter pique aqui, porque a gente geralmente não dá pique em zíper, ele vai querer formar uma dobrinha, então toma cuidado aí, ó, para fazer o contorno. E aí eu vou clipando até chegar aqui no final. Ó, então ficou assim. Certo? Ó. E agora a gente vai fazer o fechamento. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, como ele tá todo aberto, fica muito mais fácil, né? E aí eu vou fazer uma costurinha aqui. Um pouquinho mais para dentro do que essa costura aqui, ó, para não aparecer a linha. Então eu começo aqui de baixo. E aí eu venho ajeitando em volta todinha. Como já tá clipado, fica muito mais fácil, né? E menos margem para erro. Essa aula aqui, ela foi criada especialmente para Mega. Então, se você acompanhou a nossa aula demonstrativa ao vivo, provavelmente você vai ver que eu não clipei em volta tudo assim. Por quê? A aula demonstrativa a gente tem 1 hora para fazer, então tem que ser algo mais rápido. Mas aqui, como é uma aula gravada, a gente vai ensinando aí tudo nos mínimos detalhes para que você tenha o maior sucesso possível no seu projeto. E aí eu vou costurando em volta todinha até chegar aqui no finalzinho. Prontinho, já apliquei até o final. Agora vamos fechar aqui. Ele dá uma enrolada, né? A gente coloca aqui para o lugar, ó. Ó, geralmente dá uma enrolada aqui no zíper, mas aqui é muito importante você colocar para o lugar certinho. Ele dá certinho, tá? Ó, é só você colocar aqui para o lugar. E aí não tem como esse fechamento não ficar impecável. Fica muito centralizado, olha que lindo que fica. É dessa forma que precisa ficar, ó, bem centralizado, nada torto, bem posicionado. E agora a gente vai colocar o nosso acabamento interno de viés também, igual a gente fez aqui anteriormente.
E aí, claro, pode abrir para ficar mais fácil. Então, a gente encaixa aqui, ó. Abraça. Cuidado para não deixar esse viés muito pertinho do dentinho, porque senão vai travar a sua costura. E aí a gente vem aplicando, ó, abraçando em volta todinho. Então eu vou aplicar esse viés em volta. Claro, eu vou abrir para facilitar, porque quando a gente abre, facilita muito, ó. Tá vendo? Já fica a camada solta. Então é só abrir e vir fazendo contorno, ó, em volta todinho. Tô chegando aqui no final, finalizando a minha aplicação de viés. Eu já corto aqui na altura correta, ó, encaixo. Vou puxar o zíper para cima e aí a gente finaliza. Pode fechar. E aí nosso corpo costas está prontinho. O que sobrou de zíper aqui, ó, a gente pode cortar. Depois a gente alinha, deixa bem retinha essa parte de baixo, tira toda a sobrinha, tá? Essa sobrinha que fica, se tem alguma sobrinha, ó, você pode tirar, deixa bem retinho, ó. Bem retinho, bem alinhado. Se sobrou muito para um lado, menos para o outro, é porque você colocou errado, tá? Aí toma cuidado da próxima vez para não ficar torto. Eu já vou selar, porque o zíper ele desfia quando a gente corta, tá vendo como ele desfia com facilidade, ó? E aí, como a gente quer uma mochila bem resistente, eu já venho aqui, ó, passo um isqueirinho pra gente selar bem essas pontinhas. Vou fazer isso nas duas pontinhas e aí já selo as pontinhas de viés também. Então agora aqui a gente vai preparar a nossa alça de mão. A quantidade da alça de mão tá na página 2 dos moldes. Você vai cortar, tô usando aqui uma alça pronta de 4 centímetros. Eu vou marcar o meio, então coloco pontinha com pontinha, marco o meio. Ó, então vou marcar o meio, pontinha com pontinha, marco o meio. Agora, do meio para o cantinho, você vai marcar 4 centímetros. Ó, então aqui eu marquei 4 centímetros para um lado, fiz um risquinho, 4 centímetros para o outro, fiz um risquinho. Feito isso, eu vou passar uma fita dupla face nesse espaço aqui. Posso passar centralizado ou uma em cada cantinho. Vou tirar aqui a película, só nesse espaço interno. Tiro a película. E aí agora eu vou dobrar da pontinha para o meio. Do outro lado, da pontinha para o meio. Ó, e eu vou juntando as pontinhas assim. Se você não tiver com uma fita muito boa aí, você pode até colocar um clipezinho para segurar, tá? Ó. Aqui o outro lado, mesma coisa. Da pontinha para o meio. Até a marquinha. Feito isso, agora a gente vai passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, só para segurar essa dobrinha. Nem vou trocar a linha, porque não vai aparecer, porque o nosso acabamento, ele é maior que essa marcação. Então, passei a costurinha de um lado, e aí eu passo a costurinha aqui do outro lado. Vai ficar assim, ó.
Agora a gente vem com o acabamento. Para colocar o acabamento, ó, eu acho aqui, ó, o meio. Se saiu, né, eu acho o meio. Acho também o meio do meu acabamento, que é aquele acabamento de alça de mão. Ó, acho o meio de um lado, o meio do outro. Um dos lados eu vou fazer um acabamento, então eu passo uma fitinha dupla face e eu faço uma dobrinha de 7 milímetros. Eu vou posicionar aqui, ó, meio com meio. Vou dobrar a parte que tá reta, sem acabamento, e a parte que tem acabamento eu dobro por cima. Ó como que ele vai ficar. Eu vou fazer isso bem justinho, tá? Ó. Vou até trazer um pouquinho mais pra cá, para esse acabamento ficar centralizado. E eu vou colocar clipe para segurar no lugar, ó. Ó, segurou. E aqui, segurou. Ó, vai ficar assim. Aí na hora que a gente colocar na peça, vai ficar esse acabamento bonito aqui, ó. E aí agora a gente vai passar uma costurinha. Pode ser uma costurinha reta, pode ser uma costurinha em quadradinho. Troquei de máquina rapidão aqui, só porque essa já tá com a linha caramelo, mas provavelmente vai ficar um pouquinho mais escuro, porque eu não trouxe a iluminação, porque é uma costurinha rápida. Eu vou colocar aqui no ponto 5. E aí por esse lado aqui, ó, que é o lado que vai aparecer melhor, eu vou começar a minha costurinha. É o lado que fica pra cima, né? Retrocesso. Aqui, ó. Procura fazer uma costura reta. Chegou aqui, girou. E volta aqui a costurinha. Mas essa costura você faz conforme o seu gosto, tá? Finalizo aqui com retrocesso. Ó, ficou dessa forma aqui. Ó, ficou assim. E a parte de trás fica assim. Agora a gente só corta essas linhas, sela com isqueiro. Com a alça de mão pronta, então a gente reserva, que a gente já vai usar ela daqui a pouquinho. Eu vou pegar aqui a minha parte das costas, que vocês vão ver que aqui eu fiz a abertura total, mas lá na aula da Mega eu fiz com a abertura menor, e aí você pode optar por fazer como preferir. Marquei 4 centímetros da pontinha pro meio, ó, fiz uma marquinha. 4 centímetros da pontinha pro meio, fiz uma marquinha. Eu vou pegar aqui uma meia argola, vou utilizar a meia argola de 3 centímetros, mas isso daqui é só para segurar o mosquetão. Então, pode ser da largura que você quiser. Peguei um pedaço de alça também, encaixo. E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou costurar dessa marcação para dentro. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Coloco aqui, ó. Claro que isso aqui tá grande demais, a gente não vai deixar tudo isso. Mas, ó, dessa marcação dos 4 centímetros pra dentro, a gente vai fazer uma costurinha aqui. Então, vou passar uma costurinha aqui. Pode ser bem na beiradinha, tá? Porque é só pra segurar essa meia argola. E agora a gente já vem com uma costura de reforço
na hora que encaixar a parte da frente. Também não precisa ter tudo isso de sobra, pode deixar aí uma sobra menor. Agora a gente vai unir a parte da frente com a parte das costas. Então eu vou unir aqui frente com costas, ó, meio com meio, tá vendo o meio aqui, ó? A linha com o meio, bem certinho. A linha. E alinhou aqui. Agora a gente já vai prender esse forro junto. Então, na hora de colocar o forro, é forro com forro, frente com frente, tá? Porque daí na hora que a gente colocar esse forro pro lugar, vou marcar o meio, ó, do forro da parte de cima. Pode notar que a parte de cima é a mais estreita, tá? Porque ela tem um formato aí trapézio. Então, vou marcar o meio do forro da parte de cima. Por mais que ele tenha uma sobra, vou fazer uma segurança. Ó, coloco aqui, ó, frente de frente com forro e alinho aqui no meio. Feito isso, por esse lado aqui, que fica mais fácil de enxergar tudo, a costura, eu vou fazer uma costura aqui na parte de cima. Pode ser uma costura aí de um pé de máquina. E aí eu costuro até o final. Ó, a linha, cuidado para nada sair do lugar. Feito isso, eu vou baixar aqui, ó, só a parte da frente e vou fazer um pesponto aqui em cima. Agora eu vou colocar esse forro pro lugar, ó. Então, quando eu abro, ele já fica aqui embutido. E por esse lado aqui, eu faço uma costura em todos os cantinhos, bem na beiradinha, só para segurar esse forro no lugar. Ó, então ele ficou assim, já cortei. A parte interna ela fica aqui toda embutida. Aí o que falta aqui? A gente colocar a nossa alça de mão, que a gente vai colocar assim, ó. Essa meia argola ela fica para trás, tá? E essa alça de mão a gente vai colocar aqui, ó, centralizada. Ó, bem centralizadinha assim, ó. Então aqui, para posicionar a sua alça, você acha o meio da alça e coloca meio com meio aqui dessa costurinha, ó. E pode clipar para segurar no lugar. Que você vai fazer uma costurinha em quadradinho aqui, ó. Aí isso daqui é opcional, tá? Porque se você quiser, por exemplo, costurar mais para dentro, assim, ó, para só deixar essa parte aqui para fora, só deixar essa parte aqui, ó, para pegar na mão, você pode colocar essa meia argola aqui, ó, mais para dentro. Ou como eu vou fazer aqui, ó, eu vou costurar até chegar aqui na meia argola. Chegou na meia argola, parou. Coloquei a linha da máquina preta. E aí eu vou começar aqui, ó, costurando aqui no cantinho. Agulha para baixo, virou. Gente, não reparem, comecei costurando com uma máquina, vou finalizar com outra. O Rodrigo vai precisar da minha máquina para fazer umas gravações ali, de uns vídeos que ele tá fazendo. Mas essa minha Jack aqui é velhinha, mas é guerreirinha. Ó. Então, venho costurando aqui retinho, até chegar ali perto da meia argola. Chego aqui, agulha virada para baixo. Viro e faço a costurinha aqui na lateral.
Só toma cuidado para não pegar em cima da meia argola, tá? Ó, chegou aqui, viro. E aí eu gosto de colocar uma proteção em cima para não acabar machucando a alça. Vou pegar um retalho de sintético mesmo, só para colocar aqui ó, embaixo do pezinho. Ó, porque daí protege. E aí eu continuo costurando aqui. Ó, fechou. Ficou assim. Aqui pode costurar um X no meio ou como achar melhor. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou costurar esse quadradinho aqui. Ó, daí aqui ele vai ficar assim, ó, a alça de mão. Fica dessa forma aqui, ó. Certo? Aí, como eu falei anteriormente, se você quiser essa alça aqui mais pra dentro, pra ficar só o pegadorzinho aqui pra fora, aí vai ter que deixar aqui, ó, um espaço pra meia argola, um espaço maior, pra não pegar em cima da meia argola. Aí fica assim, ó, só o espacinho pra fora. Mas isso daí é questão de gosto, ó, então tá feito. Agora a gente vai colocar as laterais, mas antes vamos colocar aqui ó, o bolso interno. Então para o nosso bolso interno eu vou pegar aqui ó, a tela vôlei e vou colocar um acabamento aqui em cima. Eu cortei aqui um corte de 2 centímetros do próprio material e aí eu abraço aqui ó, só abraço e faço uma costurinha. Se você tiver dificuldade, pode passar a fitinha dupla face, tá? Ó, aqui vou abraçando e vou fazendo aqui a costurinha. E agora, ó, o acabamento ficou assim. Eu vou posicionar aqui na altura desejada. Ó, posiciono. E por esse lado aqui, eu faço uma costurinha para segurar essa telinha no lugar, ó. Ó, uma costurinha aqui bem na beiradinha. Gente, agora aqui, ó, costurando com uma jack, com uma maqui, já tô faz tempo costurando com a maqui, para quem me acompanha sabe. E agora eu peguei a jack. Vocês sempre me perguntam, Ed, qual é a melhor, qual é a diferença das duas? Gente, zero diferença, tá? Pra mim é exatamente a mesma coisa, não noto assim nada de diferença na hora da costura. Então pra mim não tem uma preferida não, zero diferença. Claro, essa daqui é a Jack H6, né? Então ambas são completas, ambas são assim da mesma linha. Então eu já cortei aqui todo o excesso da tela e aí ficou assim o bolso interno. Aqui eu vou pegar aqui um pedaço de alça, uma meia argola e colocar aqui aproximadamente 3 centímetros para cima, assim ó, enviesado mesmo, ó, de cima para baixo. E aí eu vou costurar aqui, ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Verifico aqui a mesma altura. Ó, aproximadamente 3 centímetros. E aí eu faço uma costurinha aqui. E aí o excesso que sobra, a gente vem aqui pela parte de trás, corta em ambos os lados. E aí a gente vem e sela bem, mas sela mesmo até derreter, tá? Bem a alça, ó. Fica bem seladinho. Agora a gente vai para as etapas finais, que é encaixar as duas laterais e o fundo. Para isso, a gente marca o meio da parte de cima bem certinho, ó. Então coloca aqui, ó, pontinha com pontinha, vem marcando, ó, faz um risquinho exatamente em cima, ó, na parte de cima, tanto de um lado quanto do outro. Feito isso, a gente vai clipar
Então, a gente vai pegar aqui a nossa lateral, vai achar bem certinho o meio, ó, meio da parte de cima, coloca certinho com o meio da parte de cima, tá vendo? Verifica aí bem certinho, para não acabar ficando torto, ó. Alinhou, você pode clipar ou pode grampear. O grampeador ajuda bastante também. De um lado eu vou clipar e do outro eu vou grampear. Daí eu falo para vocês qual que ficou melhor. E aí a gente vem clipando até o final, ó. Ó, eu vou alinhando aqui bem justinho e vou clipando, ó. Ó, modelagem perfeita, impecável, bateu aqui embaixo certinho, ó. Agora eu clipo do outro lado. Certo? Clipei em volta todinho. Agora eu vou começar a costura. A costura, eu vou fazer aqui uma costura de início de 1 centímetro, tá? Até marquei 1 centímetro aqui, ó. E aí eu começo a costurar 1 centímetro e aí eu vou ajeitando. E a costura vai bater aqui, ó, onde tem o vivo, aproximadamente 3 milímetros para dentro dessa costura, tá? Faz assim, ó, que não tem erro. Então, tá aqui a costura que eu apliquei o vivo, eu vou costurar aqui, ó, 3 milímetros para dentro. Então, vamos lá, vou iniciar costurando aqui com 1 centímetro. Eu vou trocar porque tá a linha preta. Pronto, troquei a linha. Agora eu vou começar aqui embaixo, ó, costurar com 1 centímetro. E aqui eu vou afunilar um pouquinho para dentro. E aí eu vou seguir essa marcação aqui, ó, 3 milímetros para dentro, ó. Aqui, ó, 3 milímetros para dentro. Chegou aqui na curva da parte de cima, pode usar o alicate para ajudar a fazer essa curvinha, tá? Se você tiver muita dificuldade. Ó, aqui a máquina de transporte duplo, ela mesmo puxa, ó. Então a gente só segura para não sair nada do lugar. Então, a gente vai continuando aqui. Deixa eu desligar essa luz da máquina para ver se melhora. Ó, melhorou, né? Sempre para dentro dessa costurinha. E aqui, quando acabou o vivo, eu finalizo com 1 centímetro. Retrocesso. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos lá, novamente, recapitulando. Meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Verifica bem certinho se esse meio tá com meio, ó. Porque senão vai ficar torto. Se colocar um pouquinho mais pro lado, ele fica torto. E não pode ficar torto porque a sua alça de mão, ela tá bem centralizada. E aí a gente vai clipando. Ó, então já clipei. E aí a gente vai seguir a mesma regrinha, ó. Inicia com 1 centímetro, tá vendo que eu até marquei 1 centímetro aqui, ó. Com a costura um pouquinho mais larguinha. E quando chegou ali no vivo, essa costura vai para aquela margem aqui, ó. Tá vendo que a nossa linha tá aqui que a gente aplicou o vivo na peça? Então, eu vou costurar 3 milímetros para dentro dessa linha, ó. Peguei um ângulo aqui, ó, bem de pertinho, para vocês verem. E aí, com esse ângulo, dá para entender certinho. Fazendo o fechamento dessa forma, gente, não tem erro, dá tudo muito certinho. Por quê?
quando a gente foi aplicar o vivo na peça, lembra que a gente costurou um pouquinho mais longe? A gente costurou no meio. E é essa linha aqui que a gente está costurando um pouquinho para dentro. Isso significa que agora, se a gente costurar um pouquinho para dentro, não vai aparecer linha quando desvirar. Ó, aqui na curva pode segurar com o alicate para não sair do lugar, tá? E aí eu vou continuando aqui o meu fechamento. E aqui eu finalizo com 1 centímetro. Dá um retrocesso legal aqui embaixo. Agora, a gente vai aplicar o viés de boneon aqui em volta, tá? Ou o viés da sua preferência. Só não passa o viés aqui embaixo, ó. Porque quando a gente for colocar o fundo, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai abrir essa costura. Então, coloca viés só aqui, ó. Aproximadamente, ó, 2 centímetros para cima, tá? Para que até aqui, ó, na linha do vivo, tá, gente? Ó. Da linha do vivo em diante, essa parte deixa aberta. Então, agora eu vou começar a aplicação do viés. Peguei um de 3 centímetros para ficar mais fácil. Vou aplicar do vivo em diante. Se você tiver dificuldade, passa uma fitinha dupla face. Gruda tudo ele no lugar. E aí depois só vem costurando. Mas para fechamento assim, quando tem bastante camada, ajuda bastante o viés de 3 centímetros, porque daí não precisa ficar preocupado, né? Se tá costurando certinho, se tá pegando do outro lado. Ó, então eu aplico de uma forma que fique bem justinha na parte de cima. E aí eu finalizo aqui, ó, onde finaliza o vivo. Eu corto. Vou dar uma seladinha, porque o viés boneon ele desfia. E aí eu finalizo. Retrocesso. Ó, então ficou assim. E eu vou passar o viés aqui do outro lado também. Não esqueça que aqui embaixo não pode ter viés, a mesma coisa igual a gente fez desse lado aqui. Então, finalizei o viés desse lado também. E agora a gente vai para a etapa final, que só falta colocar o fundo. E aqui o fundo, ele já está marcado, o meio dos 4 lados. Não esqueça que esse acabamento aqui da emenda, ele fica para trás. Então, ele fica aqui, ó, para o lado que tem a abertura. Então, eu vou clipar aqui, ó, meio com o meio. Ó, pode clipar. Coloca 3 clips para segurar. Agora, a outra parte, ó. Meio com meio. Por isso que o ideal é você marcar os 4 lados, porque agora no fechamento facilita bastante para ficar tudo retinho. E agora encaixa os meios da lateral. Aqui, ó. Meio com o meio da lateral. E aí ele vai encaixar bem certinho, ó. Se não encaixar bem certinho, se, por exemplo, sobrar alguma coisinha, você faz essa costurinha aqui um pouco mais larga, tá? Aí aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente vai abrir essa costura para não ficar muita camada.
porque a gente vai costurar, ó, a gente vai costurar com ela aberta, aqui, ó. Então, é só encaixar aberto e clipar. Ó, vai encaixar bem certinho. Fazendo aquela costurinha de 1 centímetro, ó, ele encaixa bem certinho. E aí eu clipo. E aí aqui, ó, eu abro. Fica melhor abrir, que fica menos camada. E encaixa. Na aula que nós fizemos na Mega, que tá salva no Instagram, no meu Instagram, da Personal Art, eu fiz sem vivo e sem estrutura. Então, se você achar, não, Ed, eu acho que é difícil demais pra mim, pode fazer sem vivo, sem estrutura, tá? Eu fiz, deu super certo. Se achar que fica muito estruturado, né? Tudo aí vai dar da sua experiência. Com o passar do tempo vai ficando mais fácil, ó. E aí você clipa em volta. Então já clipei em volta todinho, a gente vai para a costura final. Se facilitar para você, pode grampear. Grampeia na beiradinha e costura um pouquinho mais para dentro, tá? E agora a gente vai seguir a mesma regrinha de fechamento que a gente utilizou para a lateral. Então a gente vai costurar 2 a 3 milímetros para dentro dessa costurinha aqui, ó. Pode começar do meio da parte da frente ou de trás. Pode começar do meio da parte de trás. Caso tenha dificuldade, um alicate não pode ter bico, não pode ser cortante, tá? Só para segurar mesmo. Ele vai te ajudar. Então aqui, ó, pode amassar para dentro. Encaixa. E costurando, seguindo aquela mesma regrinha. Ó. Aqui, ó, pode abrir espaço, tá? Vai ficar mais fácil para você fazer a peça. E aí deixa a máquina puxar e você só vai ajeitando para não sair nada do lugar. Ó, aqui a máquina mesmo que tá puxando, a gente não faz força, procura não ficar fazendo força com as mãos, nem empurrando, porque às vezes fica nervosa e fica empurrando, puxando, forçando a mão, isso daí prejudica e com o passar dos anos pode te dar algum problema forçar demais. Então aqui, ó, a máquina puxando, ó, melhorei o ângulo aqui. E aí é só seguindo. Se você quiser colocar o calcador de vivo, pode colocar. Nesse ângulo aqui, ó, que a gente está costurando, não tem necessidade. Seguindo essa regrinha dos 3 milímetros para dentro dessa linha. Ó, aqui na curva, para não sair do lugar, você pode segurar, ó, sem fazer força com a mão. A máquina vai puxando, tá? Ó. Tirou o clipe. Como é a última curva, ó, segurou. E é isso aí. E aí aqui já tá finalizando. Ó, finalizou a costura? Vem, dá uma conferida se costurou todos os ladinhos. Verifica se tá tudo ok. Se tiver aqui, ó, sobrinha demais em algumas partes, pode tirar a sobrinha, tá? Deixa bem refilado. E aí aqui a gente vai aplicar o viés e tá pronto. O viés de 3 centímetros também é o ideal, porque como aqui é uma camada grossa, vai facilitar o fechamento. Selo a pontinha do meu viés, porque ele é o boneon, desfia. E aí eu inicio aqui a aplicação.
exatamente igual a que a gente fez nas laterais, ó. Se tiver muita dificuldade, passa uma fitinha dupla face. Ó, para fazer camadas grossas, assim como eu tô fazendo, tem que ser agulha 21, tá? Porque senão ele acaba quebrando a agulha. E quando a agulha quebra é um problema, né, gente? Porque pode ser que acabe travando a máquina. Eu já sempre deixo, como eu sempre trabalho com camada grossa, eu sempre uso a 21 para tudo. E aí ela nunca quebra. Então aqui finalizando. Ó, costurinhas finais. Deixa a máquina levar. Não faz força. Não precisa puxar o material. Você só precisa ir acomodando e abrindo espaço. Chegou aqui, corta um pouquinho depois, sela e finaliza. Retrocesso, finalizou. Finalizamos. Agora para desvirar aqui é bem tranquilo, né? Porque a gente fez aí com uma abertura bem ampla. Principalmente se você não colocou as travinhas, ó. Se você colocou a travinha, vai abrir só até aqui, mas mesmo assim é um pouco mais tranquilo. Se você tiver aí com muita dificuldade para desvirar, pode aquecer bem a peça. Aquece aí com o secador e vai desvirando devagar, ó. Ó, primeiro as quinas, devagar, e aí vai desvirando. Geralmente eu não aqueço as peças para desvirar só em caso muito extremo mesmo, porque, não sei, é uma coisa que eu tenho que parece que quando a gente aquece, ela talvez perca aquela forma lisinha, não sei se é coisa da minha cabeça, mas geralmente eu não aqueço. Eu vou aos pouquinhos, ó, e aqui tá bem frio hoje, então a peça fica bem durinha, ó. Mas eu vou aos pouquinhos e vou desvirando, ó, principalmente as quinas. Ó, então aqui agora, ó, a gente vai arredondando bem a peça. Ó, deixa o vivo bem contornado. Aqui também a quina da parte de baixo, o fundo. É muito importante você ir ajeitando esse vivo. Aqui é o contorno, tá vendo o vivo aqui embaixo, ó? Faz o contorno bem certinho, mas isso aqui você tem que ir ajeitando e arredondando, tá? Se precisar ir aquecendo e modelando, se você tiver muita dificuldade, faz isso, mas é fundamental. Ó, tá vendo que aqui não tá bem redondinho? Então a gente vem aqui, ó, e ajeita, porque é fundamental que essa peça ela esteja bem redondinha, o acabamento bem perfeitinho. Então a gente vem, ó. Quer ver que ajeitando, ele some aqueles contorninhos, relevinhos que cria na peça, ó. Tá vendo como ele fica bem redondinho, ó? É isso aí, agora a gente vai preparar a nossa alça. Tanto a alça de mão, quanto a alça de costas. Então agora aqui a gente vai preparar a alça. E essa alça a gente vai usar tanto para alça de costas, para usar como mochila, ou como alça na transversal. E por isso a gente vai colocar o regulador. Eu vou passar aqui, ó, um regulador
Tô com a alça de 3 centímetros, regulador de 3 centímetros. De baixo para cima e de cima para baixo. Faço uma dobrinha e aí eu venho aqui, ó, e faço uma costura. Vou fazer até duas para ficar mais reforçada. E era para ter colocado a linha branca embaixo, mas enfim, você coloca... Não, era para ter colocado a linha preta. Enfim, coloque a linha da mesma cor da alça. Agora eu vou colocar aqui, ó, o mosquetão. Então eu trago retinho até na pontinha. Vou colocar o mosquetão. Passo aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo. Só retificando aqui, gente, é 1 metro de alça, tá? Porque eu tava olhando aqui que pra alça de costas fica melhor 1 metro. Mas isso vai ter na página 2 dos moldes certinho. Então eu só tirei 40 centímetros aqui da alça, ó. Que ele é diferente da alça transversal porque a gente usa ele como mochila. Sela bem a pontinha e aqui a gente vai colocar o nosso porta-alças. Que é essa pecinha aqui, ó. Aqui, centralizado, eu vou colocar aqui o estruturador de alça, a fita estabilizadora de alça, porque como ele vai carregar peso, né? É uma mochila, a gente tem que estruturar essa parte central aqui, ó. Se for um corte a fio, mas esse daqui você pode fazer com recouro também e fazer um virado. Vou até colocar aqui 3 camadinhas para ficar bem reforçado. Feito isso, eu vou colocar a fita dupla face. Coloco a fita dupla face em todo o comprimento. Tiro a película. Encaixo aqui, ó, o mosquetão. Que ele tem abertura para o mosquetão de 3 centímetros. Vou encaixar a alça. E aqui eu fecho. E aqui agora é só fazer uma costurinha em volta todinha. Ó, então já coloquei as alças. 1 metro de alça ficou muito bom, tá? Já testei nas costas. O bom é que, ó, fica aqui um tamanho bom. A gente fecha toda a regulagem, fica um tamanho muito bom. Então, colocando um mosquetão aqui e um aqui, a gente usa como alça de costas. Ou colocando aqui, ó, na lateral, aqui e aqui, usa como alça de ombro ou transversal. Também tem a opção de colocar nessa alça interna aqui, ó. Ó, porque se você colocar nessa alça interna aqui, dá para utilizar como alça de ombro também, ó. Deixa eu mostrar aqui como fica, ó. Só que aí fica um espaço mais curtinho aqui, ó. Mas também super dá certo. Aí tem várias formas de uso, né? Tem aqui, ó, como alça de mão, alça de ombro ou mochila. E aí, vocês gostaram? Ai, eu amei. Ficou assim, ó, um tamanho excelente. Perfeito o tamanho dela. Depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, Ed Pacheco Bolsas, porque eu fiz demonstrações com ela no corpo. E aí vocês vão ver como fica muito bom. Aqui, ó, a abertura também. Se quiser optar por abrir só até aqui, também dá certo, ó. Não precisa abrir tudo. Ou a abertura ampla. Ou se quiser colocar a travinha lateral, igual eu ensinei na live, também dá para colocar e aí fica a abertura somente até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário. Faça, me marca,
Marca lá no Instagram da Personal Art, marca no meu Instagram, Edi Pacheco Bolsas, porque eu tenho certeza aí que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Te formando empreendedores de sucesso. Edi Pacheco.